passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, já convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. E além disso, também já deve ter passado aqui por cima o nosso canal de reflexões, pensamentos, reviews de obras que não sejam suspense, terror e horror e de mangás de todos os gêneros. Falo-lhes do canal Sonho Imaginário. Então, quem quiser saber a respeito de Gennibon, que é um mangá de terror, temos também Junji Ito, Contos de Horror da Mimis, inclusive esse daqui já está no canal Sonho Imaginário, e mangá Yokai Stories. Então, quem quer saber minha opinião a respeito desses mangás, vá lá, se inscreva no canal Sonho Imaginário e de logo seja muito bem-vindo. Mas quem quiser saber a respeito de Florestas dos Suicidas, de Jeremy Bates, e O Menino que Desenhava Monstros, de Kate Donohue, eu acho que é assim que se pronuncia, é aqui no canal, que são obras de terror. Então, de logo, para o canal Sonho Imaginário, quem se inscrever, seja muito bem-vindo. Então, pessoal, você já deve ter notado um novo botão aqui embaixo. Trata-se do botão Seja Membro. Caso queira ajudar o canal se tornando membro com a quantia de R$ 1,99 por mês, você terá o benefício de ter a cavernosa ao lado de seu nome, além de prioridade na resposta aos comentários. Desde logo, agradeço àqueles que já são membros e aos que se tornarão membros para ajudar o canal. Muito obrigada! Então, pessoal, conforme lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. As igrejas sempre foram consideradas pelos fiéis como espaço ideal para o sepultamento, por acreditarem que ali, junto aos santos, teriam mais chances de salvação no juízo final. Com o tempo, criou-se um sério problema com a falta de espaço para os enterros no terreno da igreja. A situação era ainda mais grave nas crises de epidemia e fome, além das guerras intermitentes que desde a Idade Média assolaram a Europa, matando milhares de pessoas em pouco tempo. Por isso, havia momentos que era necessário exumar os cadáveres para abrir espaço para outros defuntos. Restava outro problema: o que fazer com tantos esqueletos? Durante os séculos 16 e 17, igrejas ao redor do mundo então começaram a aplicar um toque artístico aos ossos, organizando-os em seus interiores de forma decorativa, como um lembrete aos seus paroquianos da fragilidade da vida, formando uma decoração macabra. Então, que tal conhecermos alguns desses lugares macabros, as capelas de ossos espalhadas pelo mundo? Quer saber mais a respeito desses lugares? Aguardem após a intro do canal. Até já! A Capela dos Crânios, cujo nome oficial é Igreja de São Bartolomeu, fica localizada em Kizerna, pertinho da charmosa cidade de Cracóvia. Trata-se de uma capela localizada em uma das vilas mais antigas do condado de Koczok. Essa capela foi construída em 1776 pelo padre paroquial tcheco Wacław Tomaszewski, que, inspirado pela cripta dos Capuchinhos durante sua peregrinação a Roma, passou a colecionar ossos dos mortos, limpando-os e colocando-os na capela durante os anos que serviu no local, 1776 a 1794. Consiste em uma vala comum de pessoas que morreram durante a Guerra dos 30 Anos, que foi de 1618 a 1648, 3 guerras da Silésia, que foram de 1740 a 1763, e pessoas que morreram por causa de epidemias de cólera, peste, sífilis e fome. As paredes desta pequena igreja barroca estão cheias de 3.000 crânios, e também há ossos de outras 21.000 pessoas enterradas no porão. Os crânios das pessoas que construíram a capela, incluindo Tomaszewski,
foram colocados no centro da capela e no altar, em 1804. No interior, há um crucifixo e 2 esculturas de anjos, com inscrições em latim que dizem: ressuscite dos mortos e venha para o julgamento. Uma gravação dentro da igreja, disponível em 3 idiomas, polonês, tcheco e alemão, explica a história da capela. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Capela dos Crânios sofreu negligência como resultado da ocupação alemã na Polônia. No entanto, após o fim da guerra, em 1945, um grupo de voluntários se dedicou a restaurar a capela à sua antiga glória. Seus esforços valeram a pena e a Capela dos Crânios foi logo restaurada com sucesso. As catacumbas de Paris constituem-se em um ossuário subterrâneo localizado na cidade de Paris, na França. As catacumbas foram organizadas em alguns setores do complexo sistema de túneis e cavernas existentes no subsolo de Paris, resultante de séculos de exploração de pedreiras desde o período da ocupação romana na cidade. Esse sistema de túneis é oficialmente designado Les Carriers de Paris, as pedreiras de Paris ou subterrâneos de Paris. E embora o ossuário ocupe apenas uma parte dos túneis, todo o sistema é comumente conhecido como as Catacumbas de Paris e chega a 400 quilômetros de extensão. A organização do ossuário iniciou-se em 1785. Na metade do século XVIII, a maior parte das igrejas de Paris possuía seus próprios cemitérios. Entretanto, o crescimento da cidade acumulou gerações e mais gerações de despojos funerários, para os quais os cemitérios não ofereciam mais espaço. Em 1780, o cemitério de Saint-Innocent, o mais importante da cidade, foi fechado por demanda da população. A lotação do cemitério era tal que a população vizinha estava adoecendo devido à contaminação provocada pelo excesso de matéria orgânica em decomposição. No dia 9 de novembro de 1785, o Conselho de Estado francês decidiu pela necessidade de reformular o sistema de cemitérios de Paris e pela imediata tomada de providências. Novos cemitérios foram construídos na periferia da cidade, mas restava a preocupação do que fazer com os cemitérios superlotados já existentes. A ideia de usar os túneis abandonados das pedreiras parisienses é acreditada ao chefe de polícia, o general Alexandre Lenoir, e levada a cabo por ordem de seu sucessor, o Sir Thiroux de Crosne. Inicialmente, as ossadas foram jogadas de qualquer modo nas catacumbas. Somente na época do Império Francês, a partir de 1810, que sob orientação de Ricard de Thury, as ossadas foram dispostas nos corredores das catacumbas com certa criatividade artística. Ossos longos, como fêmur e tíbia, foram colocados à frente, formando verdadeiras paredes de ossos, adornadas com os crânios em desenhos geométricos. Por trás dessas paredes de ossos foram depositados os ossos menores e mais irregulares. Calcula-se que as catacumbas de Paris contêm os despojos de 5 a 7 milhões de pessoas. Os únicos corpos que foram sepultados diretamente nas catacumbas foram dos mortos nos combates da Revolução Francesa de 28 a 29 de agosto de 1788, na praça do Hotel de Ville de Paris, de 28 de abril de 1789, na Manufacture de Réveillon e de 10 de agosto de 1792, nas Tuileries. Desde o início do século XIX, as catacumbas de Paris estão abertas ao público e constituíram-se em atração turística importante da cidade desde a organização das visitas em 1867. Hoje o local é um dos mais procurados pelos turistas que visitam Paris. San Bernardino Aleossa é uma igreja em Milão, norte da Itália, mais conhecida por seu ossário, uma pequena capela lateral decorada com vários crânios e ossos humanos. As origens da igreja datam de 1145, quando um hospital e um cemitério foram construídos em frente à Basílica de Santo Stefano Maggiore. Em 1210, uma câmara foi construída para abrigar ossos do cemitério, ao lado do qual uma igreja foi construída em 1269. Foi restaurada pela primeira vez em 1679 por Giovanni Andrea Biffi,
que modificou a fachada e decorou as paredes do ossário com crânios e tíbias humanos. A igreja ela foi destruída em 1712. Foi substituída por um novo edifício projetado por Carlo Giuseppe Merlo, apresentando uma planta central e tamanho maior, refletindo e a crescente popularidade do ossário. A nova igreja, conectada à antiga por um deambulatório, foi dedicada a São Bernardino de Siena, cuja fachada foi concluída em 1776. O interior tem uma planta octogonal com decorações em estilo barroco. As várias capelas têm pinturas do século XVI a XVIII. A abóbada do ossário foi afrescada em 1695 por Sebastiano Ricci, com o triunfo das almas e anjos voadores. Enquanto nos pendentes são retratados a Virgem Santa, Santo Ambrósio, São Sebastião e São Bernardino de Siena. Nichos e portas são decorados com ossos em estilo rococó. Em 1738, o rei Dom João V de Portugal ficou tão impressionado com a capela que mandou construir uma muito semelhante em Évora, perto de Lisboa. Localizada na cidade de Évora, em Portugal, a igreja de São Francisco abriga em seu subsolo um dos monumentos mais estranhos do mundo, a Capela de Ossos. Ela foi construída entre os séculos XVI e XVII por iniciativa de 3 monges que queriam revestir toda a capela com ossos humanos. Logo na entrada da capela, um aviso inscrito sobre a porta diz: "Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos." Com essa frase, os monges franciscanos querem indicar a transitoriedade da vida. Na Idade Média, a Igreja Católica ela não permitia que os corpos das pessoas fossem cremados. Então, eles precisavam ser enterrados. Como não existiam cemitérios como hoje, as pessoas eram enterradas nos terrenos das igrejas e acabaram ficando superlotados. Para resolver o problema, passou-se a adotar na Europa a prática de usar os ossos dos mortos para construir igrejas e capelas. Para a construção da capela foram usados mais de 5.000 esqueletos. Diz a lenda que eram de soldados que morreram em uma grande batalha ou que foram vítimas da peste. É também provável que os ossos tenham sido recolhidos de outros cemitérios de igrejas próximas. As paredes, o teto e 8 pilares estão decorados com ossos e crânios ligados por cimento. Há ainda 2 esqueletos inteiros pendurados por correntes em uma das paredes, sendo um deles o de uma criança. Até os ossos dos monges responsáveis pela decoração de seu interior estão por lá, só que ficam em um pequeno caixão branco. Além da Capela de Évora, há outras 5 capelas de ossos em Portugal, em Alcantarrilha, Faro, Lagos, Campo Maior e Monte Forte. A Ben House, que é Casa dos Ossos, na bela cidadezinha de Hallstatt, abriga 1.200 crânios humanos e ossos adornando o local. A tradição começou no século XII devido à falta de espaço no cemitério local e à prescrição de cremações na época. Como o cemitério de Hallstatt era muito pequeno, houve a necessidade de desenterrar cadáveres para sepultar outros. Os esqueletos retirados foram limpos e deixados no sol durante vários dias para branquear. Em 1720, começamos com a tradição de pintarem simbolicamente os crânios desenterrados, com nome e dados de nascimento e morte, de forma que os mortos fossem registrados. Em 1960, essa prática extinguiu-se, uma vez que a Igreja Católica Austríaca permitiu a cremação dos corpos. Assim, a vila transformou-se desse ossário num ponto de visita, que relembra uma de suas tradições. O local é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Perto de Valladolid fica a pequena cidade de Huamba, com apenas 300 pessoas. O que atrai os turistas é a igreja de Santa Maria, datada do século XII, com sua capela de ossos. A igreja de Santa Maria em Huamba é um edifício medieval que remonta à Reconquista. A parte oriental do edifício é do século X, enquanto a parte ocidental é do século XII. A igreja é de interesse e está sendo considerada para o status de patrimônio mundial, juntamente com outros 9 sítios moçárabes. Bem, aqui eu abro um parênteses.
A arte moçárabe é um estilo artístico do início da Idade Média que faz parte do estilo pré-romântico e está vinculado ao Reino de Leão. Foi desenvolvido pelos cristãos hispânicos que viviam em territórios muçulmanos e nos territórios de expansão da coroa de Leão. Então, fechando os parênteses. Em uma das paredes do claustro da igreja há uma pequena porta, que esconde sem dúvida um dos verdadeiros tesouros do templo e da vila, o ossário do século XII da Ordem de San Juan, onde estão guardados 1000 crânios humanos, bem como outros tipos de ossos. Mais de 2000 almas descansam entre as paredes desse ossuário, que converteu Wamba numa verdadeira atração de Valladolid. Crânios, tíbias e fêmures encaixaram-se na perfeição, cobrindo as paredes do habitáculo, como se de um puzzle macabro se tratasse. Os designers do ossário de Wamba queriam transmitir o mesmo tipo de mensagem aos visitantes que os designers da cripta dos Capuchinhos em Roma, porque uma placa sobre a entrada do ossário / santuário diz: como você vê, eu também me vi. Como você me vê, você me verá. Tudo termina isso. Pense nisso e você não cairá em pecado. Tudo começou quando Henrique, o abade cisterciense, foi enviado para a Terra Santa, na Palestina. Ele trouxe de volta um jarro de terra da igreja de Santo Sepulcro em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado no Gólgota. Quando ele voltou, ele colocou a terra sobre o cemitério. Diante desse seu ato, Sedelec se tornou um lugar desejado para todos serem enterrados nesse solo, que passou a ser considerado como sagrado. Algumas pessoas até trouxeram seus parentes mortos para serem enterrados nesse solo de Sedelec. Calcula-se que cerca de 30.000 pessoas foram sepultadas no cemitério de Sedelec somente durante a Peste Negra, no século XIV. Em 1415, milhares de pessoas foram enterradas, vítimas das guerras hussitas, seguidores de Rus condenados como hereges pela igreja, e no século XV, uma igreja gótica e uma capela subterrânea foram construídas no local, o que obrigou à exumação dos esqueletos enterrados. Conta-se que a tarefa de remover e guardar os ossos foi atribuída ao monge cego, que empilhou milhares de esqueletos na capela de Sedelec. Em 1870, a família Schwarzberg, proprietária da igreja, contratou um entalhador de madeira para colocar em ordem as pilhas de ossos. Ele transformou 40.000 esqueletos, há quem diga que sejam 70.000, em espantosas criações artísticas, produzindo colunas, móveis, lustres, cálice de ossos. Uma das obras impressionantes é o brasão da família Schwarzenberg, que é feito de ossos humanos. Santa Maria della Conceizione dei Cappuccini, ou Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Capuchinhos, é uma igreja de Roma, Itália, encomendada em 1626 pelo Papa Urbano VIII, cujo irmão Antônio Barberini era um frade capuchinho. Está localizada na Vila Veneto, perto da Piazza Barberini, no Rione Ludovisi. A igreja foi projetada por Antônio Casoni e construída entre 1626 e 1631, com uma pequena nave e diversas capelas laterais. Numa delas está sepultado São Félix de Cantalice e noutra o Beato Crispino de Viterbo. A famosa cripta dessa igreja está localizada no subsolo da igreja. Em 1631, o cardeal Antônio Barberini, que era capuchinho, tentou que os restos de milhares de frades fossem exumados e transferidos do convento na Via dei Lucchesi para a cripta. Os ossos foram arrumados nas paredes e os frades passaram a partir daí a enterrar seus próprios mortos no local, juntamente com os corpos de romanos indigentes. Os frades da ordem passaram a frequentar o local para rezar todas as noites antes de se retirarem para dormir. Atualmente, a cripta, ou ossário, abriga os restos de mais de 4.000 frades sepultados no local entre 1500 e 1870, quando a Igreja Católica proibiu o enterro sob roupas. A cripta subterrânea está dividida em 5 capelas iluminadas apenas pela pouca luz que penetra pelas fissuras e por umas poucas lâmpadas fluorescentes. As paredes decoradas estão pelos restos mortais dos frades, o que faz da cripta uma macabra obra de arte.
Alguns esqueletos estão intactos, vestidos com os trajes franciscanos, mas a maior parte foi desmembrada para que seus ossos fossem usados para compor as obras de arte, elaboradas entre cruzes, brasões, coroas e estrelas. Uma placa em uma das capelas declara, em 3 línguas, que o que você é hoje, nós já fomos. O que nós somos hoje, você será. Um memento mori. A popularidade da criptografia como atração turística chegou a rivalizar com as catacumbas de Roma. É possível que o ossário de Sedlec, de 1870, na República Tcheca, e a Capela dos Crânios, na Polônia, tenham sido inspiradas na cripta dos Caputinhos. O complexo monumental da Basílica e Convento de São Francisco de Lima, também conhecido como São Francisco el Grande ou São Francisco de Jesus, está localizado no Centro Histórico de Lima, no Peru. A igreja e o convento fazem parte do Centro Histórico de Lima, que foi adicionada à lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1991. As catacumbas que foram descobertas em 1951 foram construídas sob a Basílica e Convento de São Francisco e atualmente funcionam como museu. Em 1546, a Ordem Franciscana iniciou a construção da Basílica e Convento de São Francisco em Lima, que incluía as catacumbas, construídas para dar suporte ao convento em caso de terremoto. O uso da cripta como cemitério continuou por quase toda a era espanhola do Peru, parando em 1810 com cerca de 25 mil corpos dentro. Após a Guerra da Independência do Peru, o uso do cemitério foi proibido pelo general José de San Martín, com a área sendo fechada logo depois. Não seria reaberta até 1950, agora funcionando como um museu. E foi fechado pela segunda vez durante a pandemia do panda no Peru. Crânios e ossos de fêmur podem ser encontrados dispostos em grandes padrões geométricos circulares, bem no fundo do solo. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa seleção sobrenatural de capelas de ossos? Esse tema eu já tinha separado já fazia um tempo, só faltava pesquisar mais a fundo e encontrar outros, né? Porque a gente já sabia bastante do de Portugal, esse dos Caputinhos, mas esse de Lima eu não conhecia, outros também eu não fazia ideia. E foi interessante, resolvi compartilhar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, ou seja, um lugar interessante para visitar, né, se for alguns desses países, e quem sabe vivenciar uma experiência sobrenatural. Inclusive, salvo engano, nessa das catacumbas de Paris, tem um vídeo aqui no canal de fotografia fantasma, em que a pessoa registrou tipo uma imagem dentro desse local, das catacumbas de Paris. E eu vou colocar o link aqui na descrição e em cards fixados para que depois vocês assistam a esse vídeo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. Se você gostou, deixe um like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de seleções sobrenaturais, há uma playlist de mistério, lenda, lado sobre os games, ufologia e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de seleções sobrenaturais aqui no canal. Beijo, tchau!